Peço a ajuda de vocês para curtir a live aqui, clicando na tela, enviando mais pessoas se sentirem no coração. Jana, bem-vinda. Pedi para a Dessa mandar lá no grupo. Esqueci de fazer isso. Tuas forças. Como é que vocês passaram o dia? Oi, Mari Kish, boa noite. Priscila Zarte está aqui com a gente também. Dani Flores. Eu te levantarei. Oi, Luana, tudo bom? Filho amado. Oi, Bianca Camargo. Deixa essa música entrar no seu coração. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças. Jaqueline, boa noite. A imagem é assim, o quadro de Nossa Senhora Aparecida. É lindo, né? Ai, querida, Maria Antônia, beijo. Oi, Jéssica, boa noite. Lindo, né? Tuas forças e te atrairei. Amém. E te darei... Não é, né? Maria Antônia, a tua mãe me acompanha há muito tempo. A tua mãe cantava comigo no palco. Bem que se quis, né, Beto? Tua mãe canta muito bem também. O vô Rui toca, né? Família de músicos. Gente, que alegria podermos estar mais uma vez reunidos para orar. Na certeza de que em cada encontro o Senhor tem graças novas para nós. Para o dia de hoje, Deus tem uma graça nova, é o maná, né? O povo caminhava no deserto. Então, enquanto o povo andava no deserto, que não tinha como plantar para colher, na saída, né, da escravidão do Egito em direção à terra prometida, isso está no Antigo Testamento, conta a palavra que a cada dia descia do céu uma espécie de pão, né, o maná. E é muito interessante que diz que então eles não podiam plantar, não podiam colher, eles só andavam, né? E descia do céu o alimento para aquele dia. Parecia como que um orvalho, assim, o pessoal ia colhendo. E ele tinha o sabor do que a pessoa gostaria de comer. Deus mandava. Então, descia do céu aquele alimento, parecia todo o mesmo, mas quando a pessoa botava na boca, tinha o gosto do alimento que ela gostava. Então era o alimento do céu que Deus mandava para sustentar o povo. Se não comesse durante o dia, ele se estragava. Era para aquele dia. Então, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Como o pedido do maná, né? O maná para hoje, o pão para hoje. E veja, o pai mandava do céu aquilo que aquela pessoa que ele via, o pai via. O que aquela pessoa queria comer, ele sabia. Então, o pai manda do céu o alimento que a gente precisa. A gente só precisa, né? Jesus nos ensinou a pedir. Jesus falou, peçam para o pai mandar o pão de cada dia. E o pai vai mandar o que vocês precisam diariamente. Muito lindo isso. E dentre as graças também. O que aconteceu ontem passou, Deus tem uma graça nova para hoje. Eu me lembro que eu fui uma vez num evento da renovação em Aparecida e tinha assim sido um evento fantástico para mim.
Eu achei que eu tinha vivido tudo que eu podia viver, era de quarta até domingo. Quando chegou domingo de manhã, eu pensei assim, meu Deus, né? Tá tudo, obrigada, o que o senhor tinha para fazer, o senhor já fez, agora é só voltar para Venâncio. E aí a pregadora que conduziu a oração da manhã falou sobre o maná. E ela disse, para hoje, Deus tem uma graça nova, que ele não tinha ontem. Não é a mesma graça de ontem. É hoje. Para hoje, Deus tem uma graça nova. E eu, meu Deus, então tem mais graça, Senhor. E me abri, meu Deus, o que Deus fez comigo naquele domingo. Para os meus olhos, eu estava satisfeita, mas Deus tinha mais para mim. Então, para hoje, Deus tem mais para mim e para você. E amanhã vai ter mais. E depois de amanhã vai ter mais. Por isso que a cada dia nós somos convidados a buscar o Senhor a oração. Tenha sempre isso presente. Senhor, qual é o maná de hoje? Qual é o alimento que eu preciso que vai satisfazer a minha alma? Satisfazer o meu corpo? Às vezes esse pão de cada dia representa coisas materiais, né? Que a gente precisa de trabalho, a gente precisa de dinheiro, a gente quer ter uma conquista material, também vem como pão de cada dia, não só as graças espirituais, certo? Então deixa eu botar aqui a minha playlist só de instrumental. Vou deixar Eu Te Levantarei aqui pra gente... Quero trazer para vocês a meditação que eu separei para hoje. É justamente sobre a oração. Mas antes vamos fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje nós vivemos um dia de luta, mas um dia muito bonito de oração. Mobilizados pela cura e restauração do teu pequeno Pedro Augusto. Cada uma de nós, também nossas realidades, esteve em oração na tua presença hoje. Um dia de luta, mas um dia de graça, um dia de união. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer porque estamos vivos. O Senhor nos deu a graça de viver nesse dia. De resistir nas lutas, de confiar em Ti, de esperar. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, por cada um da nossa casa. Você pode nomear agora cada pessoa da família que você quer agradecer a Deus. Essas pessoas que te sustentam com amor e fé. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Senhor, eu quero te agradecer, nós queremos te agradecer pelas nossas casas, porque temos um teto para morar, por todo o conforto que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer porque neste dia nós tivemos o pão na mesa, o Senhor mandou o maná, nós nos alimentamos, nós nos movemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado conosco. Muito obrigada por ter nos protegido nas estradas, nas andanças. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade que nós temos agora de orar. Por esta novena, por este propósito que o Senhor nos deu nestes dias e que já tem trazido tanta graça aos nossos corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, completar em nós a obra que o Senhor desejou ao inspirar essa novena e ao reunir essas pessoas que o Senhor reuniu. O povo que o Senhor reuniu nesta novena de 2026. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Prepara a nossa alma para a oração. Prepara a nossa alma para acolher Tua palavra. É pela Tua infinita misericórdia, Senhor, que nós pedimos o perdão dos nossos pecados e a graça de estar na Tua presença neste momento. Amém. Já faz uns 2 dias que eu tô com uma passagem no coração que eu queria compartilhar com vocês que fala sobre o poder da oração. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já se questionaram, eu já me questionei. Deus poderia fazer o que Ele quisesse, né? Sem a intervenção do homem. Por que Deus escolheu esse caminho da oração? O que isso representa? Realmente tem efeito? Não tem efeito? Que efeito que tem?
Esses questionamentos sempre mexeram comigo. E aí eu tô com uma passagem no coração já faz 2 dias que eu quero trazer para vocês que nos recorda da eficácia da oração. É lá no Antigo Testamento, Êxodo. O povo está caminhando no deserto, como eu falei para vocês. E eles têm como líder Moisés. Deus escolheu Moisés como profeta para abrir o caminho, tirando o povo da escravidão e levando para a terra prometida. Aí esse povo é atacado por Amaleque. Tá? É Israel, né, o povo, os israelitas, eles estão caminhando. Imagina essa cena, eles estão caminhando em direção à terra prometida. E eles são atacados por Amaleque. Aí Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Aqui Moisés, naquele tempo então, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre todos. Então o Espírito Santo estava só sobre Moisés, só ele tinha comunicação com Deus. Então só Moisés orava. Hoje eu e você podemos orar porque nós somos batizados, o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo está em nós, nós podemos orar com Deus, falar com Deus. Então a estratégia de Moisés foi aqui. Josué, tu monta um grupo aí de homens fortes para ir combater Amaleque. Ao mesmo tempo, eu vou estar no alto da colina com a vara de Deus na mão. Ou seja, eu vou estar em comunhão com Deus. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. Imagina essa cena. Josué com os homens fortes para guerrear na prática, tá? Para batalha. E Moisés no alto da colina, orando para Deus junto com Arão e Hur. Olha que interessante. Quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Então, aqui as mãos erguidas quer dizer oração, suplicando. Mas aí, então, eu quero guardar cada frase aqui, porque a passagem é bem curtinha, mas ela é muito profunda e é um direcionamento para nós. O povo está combatendo aqui no soco. E Moisés com as mãos levantadas. Enquanto Moisés estava com a mão levantada para Deus, o povo vencendo ali Amaleque. Só que quando Moisés cansava e baixava os braços, quando ele parava de orar, de suplicar, Amaleque vencia. Tá, e aí, como é que resolve? Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. Então Moisés, ser humano, como eu e você, está aqui com as mãos levantadas, orando. Ele não aguentava mais, tenta ficar um tempo com as mãos levantadas para ver. Dói tudo. Chega um ponto que a gente não consegue mais. Então ele ficou orando, daqui a pouco assim, eu não aguento mais. Como às vezes, vamos fazer um paralelo agora. Às vezes a gente cansa das batalhas da vida. A gente cansa. Tu tem às vezes desafios tão grandes que tu cansa, aquilo cansa a alma. Isso na palavra tem vários profetas que entravam em depressão, que se entristeciam, que cansavam das lutas da vida. Cansavam de enfrentar o inimigo de Deus, as suas próprias más inclinações, as tragédias, cansavam. Então, é normal cansar. É normal se você está cansado de rezar, cansado de lutar. É normal. Tá aqui na palavra, Moisés cansava os seus braços. Mas aí, o que Deus providenciou? Estavam os dois auxiliando ele, Arão e Hur. Então eles botaram ele sentado numa pedra, imagino que numa pedra maior. Então ele ficava cômodo com o corpo e cada um segurava um braço dele. E assim eles ficaram a noite toda. Um aqui, outro aqui, e com isso os braços de Moisés não abaixavam. E enquanto os braços de Moisés estavam ao alto, o seu povo, Josué lá com os guerreiros, derrotaram Amaleque. Pensa comigo.
O que são esses dois que seguram as mãos para cima? São os intercessores. Hoje, nós fizemos um movimento de oração no grupo Novena de Santa Giana. Tem dois grupos no WhatsApp. Um é Novena A, Santa Giana, o outro Novena de Santa Giana. Nesse grupo que já existe há muitos anos de devotos de Santa Giana, nós colocamos, né, ali as notícias do dia e pedimos quem poderia orar. Nós fizemos isso com a Roberta e a família dela. Nós seguramos os braços da família para cima o tempo todo, para que fosse permanente a oração ao céu. É tão lindo isso, o poder da intercessão. É tu sustentar lá em cima os braços de alguém que não aguenta sozinho. Tem batalhas da nossa vida que a gente não... Tem coisas que a gente aguenta, tá? Tem coisas que você tá rezando aí que você dá conta, ninguém não precisa nem contar pra ninguém. Quando a minha mãe estava enferma, foi muito pesado pra minha família, pro meu pai e pras minhas irmãs. A minha mãe, ela morreu em decorrência de complicações do diabetes. Então, ela ficou 1 ano e meio, 2, doente. E assim, ela foi piorando. Eu sempre conto, nunca teve uma notícia boa. As notícias iam sempre se agravando, né? A gente não tinha um conforto. Não tinha uma região de conforto. Ah, agora ela melhorou, ufa, vamos dar uma descansada. E Deus nos deu a graça de que nós conseguíssemos cuidar dela, né? Então, uma filha ficava um turno, o pai fazia uma tarefa, a outra filha fazia outra. Então, Deus nos deu a graça, a gente não precisou recorrer a cuidadores, e na época acho que nem condições nós teríamos disso. Então aquilo era exaustivo não só fisicamente, eu tinha que às vezes passar a noite em claro, eu e as minhas irmãs, e de manhã trabalhar, eu tinha que dirigir para Santa Cruz, trabalhando lá, volta para cá, leva a mãe no hospital. E isso cansa fisicamente, cuidar de um doente cansa, certo? Mas cansa muito mais a alma de ver alguém que tu ama profundamente se apagando como uma vela, sofrendo dores. E aí fica aquilo, que eu rezo agora, meu Deus, me ajuda. E eu recebi, né, através da renovação carismática na época, a ajuda de muitas pessoas. Foi um período muito sofrido, vai fazer 9 anos que a mãe faleceu. Né? Foi muito difícil, mas sempre tinham mãos sustentando as minhas. Por isso nós conseguimos suportar. E eu creio que hoje minha mãe está na glória do céu. Então tem desafios que nós vamos precisar convocar intercessores. Moisés, enquanto ele tinha força, ele estava com os braços erguidos. Então eu e você não podemos parar de orar. Ah, vou pedir para alguém, a minha avó reza por mim. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Eu não preciso rezar, minha mãe reza por mim. Não, é cada um. E nós podemos contar com o auxílio de alguém que sustenta os nossos braços para que a gente não baixe a guarda. E esse paralelo é muito interessante. A parte humana e a parte espiritual. Enquanto Josué e os guerreiros fortes iam combatendo Amaleque, Moisés orava. Então esses dois movimentos precisam acontecer na nossa vida. A gente tem que fazer o que é humano, combater humanamente o que pode, resolver os problemas, trabalhar, agir, né, regular o nosso comportamento, tudo que é humanamente possível a gente faz. Mas a vitória vinha quando Moisés estava com os braços para cima. Quando ele baixava, por mais que os caras fossem fortes, por mais que eles estivessem vencendo, eles começavam a ser derrotados. Tem vitórias na nossa vida que vão chegar depois de muita oração. Isso eu demorei para entender. Então, eu já fiz uma novena, eu já fiz 2 novenas e não deu nada, eu vou desistir. Deus não ouve a oração. Deus ouve a oração. Eu peguei aqui um livrinho que eu tenho, que eu amo muito, que eu quero recomendar para vocês. Ele é bem curtinho. E aí, gente, os santos, nós estamos aqui rezando uma novena Santa Giana, mas os santos da igreja geralmente nos ensinam como eles oravam, o que eles faziam para orar, como eles venciam com a oração. Então esse livro, do Grande Meio da Oração, de Santo Afonso de Ligório, é maravilhoso. Vocês vão amar o que eu vou ler, que ele fala aqui.
Ele fala sobre rezar com confiança. Vocês estão me ouvindo bem ou a música está muito alto? Digam aí para mim nos comentários. Senão eu vou baixar a música. Quero ler aqui para vocês. Vocês vão agora vai entrar no coração. Tá, estão ouvindo bem. Beleza. Obrigada. A principal advertência que nos faz o apóstolo São Tiago, caso queiramos alcançar de Deus as graças com a oração, é que rezemos com a confiança de que seremos atendidos se pedirmos como se deve e sem hesitar. Está escrito na carta de Tiago. Mas peça-a com fé, sem nada hesitar. Santo Tomás ensina que a oração, por possuir a força meritória da caridade, do amor, tem também a eficácia de impetrar pela fé e pela confiança. São Bernardo ensina o mesmo ao dizer que só com a confiança obtemos para nós a misericórdia divina. O Senhor muito se compraz da nossa confiança na sua misericórdia, porque assim honramos e exaltamos a sua infinita bondade, a qual quis manifestar ao mundo quando nos criou. Diz Davi, no Salmo 5, alegrem-se, porém, todos os que se acolhem a ti, exultem eternamente, protege-os e regozijem-se em ti os que amam o teu nome. No Salmo 17, Davi diz assim, ele é escudo para todos os que acolhem a ele. Ah, quão grandes são as promessas feitas nas Sagradas Escrituras àqueles que confiam em Deus. Quem confia em Deus não cairá em pecado, Salmo 33. Sim, porque diz Davi, eis os olhos do Senhor postos sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam a sua graça para livrar da morte as suas almas. E em outra passagem diz Deus mesmo, porque se agarrou a mim, livrá-lo-ei, protegê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Invocar-me-á e eu ouvirei, com ele estarei na tribulação, livrá-lo-ei e honrá-lo-ei. Salmo 91. Note-se a passagem, porque confiou em mim, protegê-lo-ei, e o livrarei de seus inimigos e do risco de cair, e por fim, dar-lhe-ei a glória eterna. Ao falar Isaías daqueles que depositam sua esperança em Deus, diz, olha, essa passagem de Isaías é sensacional. Porém, os que esperam no Senhor adquirem sempre novas forças, terão asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão. Isaías 40, 31. Portanto, adverte-nos o mesmo profeta, toda a nossa fortaleza consiste em colocar toda a nossa confiança em Deus e em silenciarmos, repousando nos braços da sua misericórdia, sem confiar na nossa capacidade e nos meios humanos. Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz assim, se vos converterdes e vos deixardes estar em calma, sereis salvos. A vossa fortaleza estará no repouso e na confiança. Então, uma atitude aqui de silenciar em Deus, confiar em Deus. E onde sucedeu que alguém tenha se perdido por ter confiado em Deus? Sabei que ninguém que esperou no Senhor foi confundido. Eclesiástico 2:11. Sabei que ninguém que esperou no Senhor foi confundido. Essa confiança era a que assegurava Davi, a qual nunca se perderia. Davi dizia assim, em vós pus minha esperança, não serei confundido jamais. Essas passagens bíblicas, elas precisam estar aos nossos olhos para quando vir a dúvida, quando acontecer uma notícia ruim, né? A gente está rezando e acontece, atravessa uma notícia ruim, fica repetindo. Em vós eu pus minha esperança, Senhor, eu não serei confundido jamais. Ninguém que esperou no Senhor foi confundido. E por acaso, pergunta Santo Agostinho, como Deus poderia nos enganar enquanto se oferece para proteger-nos dos perigos quando nele nos apoiamos, para depois se livrar de nós quando a ele recorremos? Davi chama bem-aventurado quem confia no Senhor. E por quê?
Porque diz o próprio profeta, o que espera no Senhor é cercado de misericórdia. Por isso, de todos os lados estará de tal maneira cingido e guardado por Deus que ficará protegido dos inimigos e dos perigos de se perder. Que coisa fantástica. O que espera no Senhor é cercado de misericórdia. Faz uma cerca. A misericórdia de Deus nos cerca. Então, de todos os lados somos protegidos pelo Senhor. Por esse motivo, o apóstolo recomenda conservar-nos a confiança em Deus, pela qual avisa-nos: certamente obteremos dele um grande mercê. E aqui eu vou finalizar com um escrito de São Bernardo que me marcou desde a primeira vez que eu li. Quanto maior for a nossa confiança, maiores serão as graças que receberemos de Deus. Se nossa confiança é grande, maiores ainda serão as graças. Como é que é na matemática? Isso não é a regra de 3, a proporção. Quanto maior for a nossa confiança, maiores serão as graças. Se nossa confiança é grande, maiores ainda serão as graças. Calcula comigo. Se a nossa confiança é pequena, pequenas são as graças. Isso aqui é uma chave. Quem confia muito, ganha muitas graças. Quem confia pouco, ganha poucas graças. E aqui que entra a oração, porque só pode confiar muito quem conhece a Deus. Se eu pouco conheço a Deus, se eu não sei que Ele é bom, eu não sei o que Ele já fez pelo seu povo, que nem agora a gente teve na memória o que Ele fez ali com Moisés, né? Enquanto Moisés orava, enquanto ele estava ali, Deus dava a vitória para ele. Se eu não sei que Ele é um Deus que perdoa toda a culpa, se eu não sei que Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que multiplica o pão, é um Deus que me quer bem, se eu não sei isso, que eu fico sabendo na oração, eu não tenho como ter confiança. Então a confiança ela é nutrida pela oração. Nesse mesmo livro, ele fala sobre recorrer aos santos, tá? Para finalizar aqui, e aí nós vamos rezar as orações da novena. É útil recorrer à intercessão dos santos? Aqui se põe em questão se ainda é necessário recorrer à intercessão dos santos para obter a graça divina. Com referência à afirmação de que é útil e lícito invocar os santos como intercessores para rogarem por nós, a fim de que pelos méritos de Jesus Cristo alcancemos o que por nossos deméritos não somos dignos de obter, trata-se da doutrina da Igreja como declarou o Concílio de Trento. Então, recorrer aos santos como intercessores faz parte da doutrina da Igreja Católica. Os católicos recorrem à intercessão dos santos. Essa invocação era condenada pelo ímpio Calvino, mas muito injustamente, pois é lícito e proveitoso invocar os santos que estão vivos diante de Deus, invocar os santos para o nosso auxílio e suplicar-lhes que nos ajudem com as suas orações, como fazia o profeta Baruque dizendo: orai também ao Senhor nosso Deus por nós mesmos. E São Paulo diz: irmãos, orai por nós. Está em 1 Tessalonicenses. Irmãos, orai por nós. Deus mesmo quis que os amigos de Jó se recomendassem as orações dele, para que pelos méritos de Jó, o Senhor os favorecesse. Está escrito em Jó 42, tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Oferecei um holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Admitirei propício a sua intercessão para que se vos não impute esta estultícia. Jó 42. O meu servo Jó orará por vós. Portanto, se é lícito recomendar-se aos vivos, por que não há de ser lícito invocar os santos que no céu gozam de Deus intimamente? Isto não é derrogar a devida honra a Deus, mas sim duplicá-la.
Então não é tirar a honra de Deus, mas é duplicar a honra a Deus. Como se faz ao honrar o rei, não somente na sua pessoa, mas também nos seus servos. Por isso diz Santo Tomás ser bom que se recorra a muitos santos. Olha, Santo Tomás dizia que a gente tinha que recorrer a muitos santos. Pois com as orações de muitos, às vezes obtém-se aquilo que não se consegue pela oração de um só. Então tem gente que às vezes, eu só rezo para Santa Giana agora. Reza para quem mais tu quiser rezar. Eu rezo para São João Paulo II, eu rezo para São Carlo Acutis, eu rezo para Santa Teresinha do Menino Jesus, eu rezo para São Padre Pio e, obviamente, Nossa Senhora e São José. E São Sebastião Mártir. Escreve para mim aqui se você tem devoção a um santo além de Santa Giana. E é para ter. Por isso de São Tomás ser bom que se recorra a muitos santos. E se alguém então perguntasse, de que serve recorrer aos santos para que rezem por nós, quando eles já rogam por todos aqueles que são dignos disso? Responde o santo doutor São Tomás que uma alma indigna da intercessão dos santos torna-se digna quando recorre com devoção a eles. Então, eu posso ser indigna de orar, mas quando eu me apego a um santo e digo, me ajuda, eu recebo a dignidade dele, ele me empresta a dignidade dele, como Jó emprestou a dignidade para os seus amigos. Deus disse, vai lá e pede ajuda por Jó, porque assim, Jó sendo justo, os outros, tudo no pecado. Então Jó dizia, eu justo, Senhor, eu que gosto do teu favor, eu que sou uma alma agradável a ti, tô pedindo por esses meus amigos. Então, pelos méritos da vida de Jó, Deus olhava pelos outros. Assim, Deus, quando a gente pede por um santo, faz conosco, Nós miseráveis, nós pecadores, nos apoiamos na ajuda dos santos que têm o mérito de Deus. Então, a Jéssica colocou aqui, reza para São Francisco, São Padre Pio, São Sebastião. Santa Teresinha também. A Priscila, São Sebastião. A Débora Fernanda, Nossa Senhora das Graças. A Dessa, minha irmã, Santa Teresinha. Pâmela, São Sebastião Mártir. Que legal ver tantos devotos São Sebastião. A Jéssica também falou de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu, desde que conheci a história de Nossa Senhora de Guadalupe, também me apaixonei. Nair Lubers, Nossa Senhora Aparecida. Giana Porto, eu rezo muito para Santo Antônio. Andressa reza pela Santa Apolônia, que é a padroeira dos dentistas, Dani Flores, Santa Teresinha. Eva Lemos, Evinha, Santa Teresinha. São José, Sagrada Família. São Peregrino. Deixa eu pegar aqui, gente. Tiffany, Nossa Senhora Aparecida. Dani Flores, Nossa Senhora de Guadalupe. Simone reza para Santa Rita, uma santa também de uma história que eu amo. Amo Santa Rita também. Eucaristia e Família, não sei de quem é esse perfil. Santa Giana é minha nova devoção. Já era devota de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila e São Padre Pio. Muito bem. São Miguel Arcanjo, também sou devota de São Miguel Arcanjo. A Isolina, nunca rezei para santo, rezo para Deus e Maria e Jesus. Maria é santo, Maria não é Deus. Deus e Jesus, Deus, mas Nossa Senhora é santa. A Beth reza para Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Claudete, boa noite, seu de Venâncio, boa noite. Eliseu reza para São Peregrino, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida. Bom, era isso, essa meditação que eu queria trazer para vocês, compartilhar essa noite. E aí a gente vai ver nos evangelhos, quanto que Jesus fala sobre bater e abrir-se-vos-á, pedi-vos será dado. Pede para a gente procurar, que acharemos. São várias as passagens que nos lembram da importância da oração. Então, eu já vinha falando para vocês, chamem mais pessoas para orar a novena com vocês. Mandem a novena de Santa Giana e hoje eu reforço isso. Manda esse pedido, olha, reza por mim, reza essa novena, tô te pedindo, reza essa novena, manda já a oração para a pessoa. Ou escreve uma oração, a gente pode escrever uma oração, entregar para as pessoas e pedir, porque isso vai ser esse movimento que Moisés, quer o profeta, cansava os braços, imagina nós. Então, mãos erguidas e pedimos intercessores para ficar aqui, para os nossos braços não se cansarem. Quando estiver desanimado, quando estiver triste, quando estiver caindo nas tentações também, aciona intercessores, pede oração.
Pede oração pro padre, pede oração por alguém que você sabe que reza, pede oração, né? Porque daí vai fazer como foi feito com Moisés, levanta de novo os braços e a vitória vem. Senhor, nós queremos te colocar nessa noite, antes de orarmos as orações próprias da novena, todas as batalhas que nós temos na nossa vida. Alguns têm umas batalhas mais difíceis, Senhor. Tem um adversário como Amaleque, que é poderoso, que é ameaçador. Nós temos o teu inimigo que tenta nos cercar, nos ameaçar. Talvez ele conseguiu algumas derrotas para nós, né? Umas vitórias, porque nós não estávamos atentos na oração. Então hoje, Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê olhos atentos sobre as áreas da nossa vida que nós temos que orar para alcançar as vitórias que nós ansiamos, as vitórias que nós precisamos. Jesus, dá-nos o olhar, que a gente possa olhar para a nossa vida e ver onde está precisando de mais oração para ter mais vitória. E aqui, junto com você, né, um rezando pelos outros, toma agora o compromisso. Nós estamos orando aqui agora, uns pelos outros. E nós vamos colocar na presença de Jesus todas as áreas da nossa vida. Começando pelo nosso coração, pela nossa fé. Se estamos desanimados com Deus, se estamos tristes com Deus, se não estamos conseguindo ser fiéis a Deus, oramos agora e pedimos a vitória nessa área. Que Deus nos dê a graça de sermos íntimos dele. Colocamos na presença do Senhor a nossa vida relacional, os nossos relacionamentos amorosos, os vínculos familiares, as amizades, os vínculos no ambiente do trabalho, toda a necessidade que nós temos de nos bem relacionarmos com as pessoas, de amarmos e de sermos amados. Se não estamos conseguindo dar amor, se não estamos conseguindo receber amor, se estão nos desprezando, nos machucando, se não estamos tendo bons vínculos, bons elos, se não somos respeitadas, amadas, cuidadas, nós queremos pedir ao Senhor agora essa vitória na oração. Às vezes tem pessoas que entram nas nossas casas com uma intenção diferente da que os nossos olhos veem. Entram na nossa casa para combater contra nós, para nos roubar. Não falo materialmente, nos roubar a graça. Todos aqueles que nos olham com um olhar de inveja, de maledicência. Senhor Jesus, nós queremos orar agora, orar ao Pai pedindo a libertação. Todo o mal já lançado contra as nossas vidas, todas as áreas em que o inimigo se declara vencedor. Ele olha e diz, nessa área aqui eu venci. E nós queremos hoje, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz do nosso Senhor, pelo seu sangue derramado por amor a nós, que o Senhor declare a vitória nessas áreas. Jesus, esta área que o inimigo se acha vitorioso na minha vida, a vitória é tua, diga isso. Nesta área que parece uma derrota, que é uma aparente derrota para o mundo, eu declaro hoje a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida financeira, as suas finanças. Você que nunca consegue prosperar, nunca consegue juntar um dinheirinho, não consegue comprar a casa própria, não consegue conquistar os seus sonhos, não tem dinheiro nem para fazer caridade. Esta área que o inimigo quis tomar posse, que se declara vencedor. Você vai pedir agora a vitória da cruz do nosso Senhor. Este território da sua vida seja santo, consagrado a nosso Senhor Jesus.
Jesus seja vitorioso na minha vida financeira. Que eu possa prosperar aqui nesta área, Senhor, onde não há vida abundante ainda. Onde eu nunca consegui prosperar, Jesus. Aqui onde o inimigo debocha de mim, dizendo que eu sou derrotada, que a minha família é derrotada. Famílias que brigam por causa de herança, de dinheiro. Famílias que acumulam pobreza, não conseguem avançar, não conseguem prosperar, nada dá certo. O dinheiro mal entra na conta, não dá nem para pagar todas as contas do mês, fica faltando dinheiro. E não é uma coisa, porque às vezes é um momento, né? É um recorte de um momento. Não, é uma vida toda. É uma história repetindo a outra. Aqui nós queremos entrar com a oração hoje. E diz a palavra, aqueles que confiam muito ganham muitas graças. Quem confia pouco ganha pouca graça. Então agora nós estamos orando e pedindo, com os braços erguidos, um sustentando os braços do outro, declarando a vitória. Declarando a vitória nesta área, na área financeira, na área relacional, na área familiar. Vamos pedir pelas nossas famílias. Você que é casado, peça. Peça ao Senhor pelo seu casamento. Você que é mãe, que é pai, peça pelos seus filhos, peça pela harmonia da sua família, pela felicidade. Às vezes a gente vê um padrão nas famílias de infelicidade matrimonial. Nós estamos aqui nessa campanha de oração com Santa Giana, que foi esposa e uma esposa muito feliz. Os dois prometeram amor, cuidado e foram fiéis. Já no noivado, eu posso trazer amanhã para você as cartas que eles se trocavam. Existia um propósito. Santa Giana tinha medo de que ela não conseguisse fazer Pietro feliz como ele merecia. Ela estava disposta a fazê-lo feliz. Ele estava disposto a fazê-la feliz. E por isso eles foram felizes em Deus. Mas na nossa família, às vezes há um padrão de infelicidade. Adultério, agressão, desrespeito, desamor, separação. É ou não é? Tô falando bobagem? Né? Mulheres que não conseguem se realizar na vocação matrimonial, homens que não conseguem se realizar na vocação matrimonial. Então nós vamos agora declarar a vitória de Jesus nessa área das nossas vidas. Hoje contando com a intercessão de Santa Giana, esposa e mãe. Ela que soube conduzir uma casa em Deus. Nós pedimos ao Senhor que rompa todo o padrão de infelicidade matrimonial. Muitas mulheres que levaram para a sepultura a amargura de não serem amadas pelos seus maridos. E hoje os seus filhos, os seus netos carregam a mesma dor, o mesmo padrão. A gente precisa ter claro, isso não é da vontade de Deus. Que há, né, atritos desde Adão e Eva, nós estamos nesse mundo. Mas a vocação matrimonial é sonho de Deus, é projeto de Deus. Uma família unida e feliz é projeto de Deus. Então nós vamos pedir ao Senhor, me vem aquela expressão, muda a nossa sorte, como diz no Salmo. Muda a nossa sorte como o Senhor mudou a sorte do povo que estava escravo. Muda a nossa sorte, Senhor. Hoje nós queremos declarar a vitória sobre este demônio que ataca as famílias. O demônio que quer destruir os sonhos, a começar pelos jovens. Vence, Senhor Jesus. Nós vamos orar também pela saúde. Deixa eu só trazer aqui uma intenção que eu vi colocaram. Peço oração para o meu irmão, ele precisa receber a vitória na vida dele, porque só Deus na causa. Lisiane Mai. Estamos orando, Lisiane, com você. Ora com fervor. Pedimos pela saúde também. Né? Padrões de doença, de adoecimento que se repetem. Às vezes é gerações a fio com uma enfermidade. Padrões também de mortes trágicas. Nós oramos e reivindicamos pelo poder do nosso Senhor Jesus, pela intercessão da Imaculada que pisou na cabeça da serpente. Afasta de nós, Senhor, esses padrões de adoecimento, padrões de doenças da mente, de suicídio. Rompe, Senhor, não permita que continue na nossa geração, nas gerações seguintes. Rompe, Senhor Jesus. Todos os padrões de adoecimento que vão contra a vida.
Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui agora ouvindo a nossa oração. Me vem ao coração, irmãos, eu vou testemunhar aqui para vocês. Eu estava uma vez numa formação e um padre contou. A gente tem que cuidar porque eu tô na internet, né? Eu vou cuidar os termos, mas vocês vão entender bem. Deixa eu pensar bem como é que eu vou contar isso aqui para que chegue a mensagem, mas que esse padre tinha tirado o jovem de uma outra espécie de culto que esse jovem prestava, né? O padre tinha tirado não, o jovem tinha uma tradição familiar de culto e o jovem gostou muito do padre da Igreja Católica e resolveu seguir na igreja, grupo de jovens e tal. E o padre começou a ter um incômodo, uma perturbação. E a família daquele jovem tinha tradição desse outro tipo de culto que não era culto católico. Não era culto evangélico também. E o padre perguntou, escuta, eles estão muito contrariados que você está agora na Igreja Católica? Porque o jovem era para dar continuidade àquela história. Vocês estão me entendendo, né? Ele era o escolhido da família para dar continuidade. E o jovem não quis. Daí ele disse, sim, padre, eles odeiam o Senhor. E eles... Como é que eu vou contar isso? Num grupo de WhatsApp eu conto com detalhe, tá? Eles fizeram algo para o Senhor morrer de acidente. Era isso, o padre sentia uma ameaça. Quando ele dirigia, ele tinha medo de dirigir. Ele entrava no carro e ele entrava em pânico, assim, e Deus deu discernimento para ele, que era algo espiritual que ele tinha. Aí o padre levou para a oração. O padre colocou em oração com toda vez que ele... Eu tô contando devagar porque eu tô pensando palavra por palavra. Vocês estão me entendendo, né? Mas eu senti de partilhar isso. Quando o padre rezava na missa, quando ele levantava a Eucaristia, que é o corpo e sangue do Senhor, ele rezava a oração de São Bento, aqui que eu quero chegar. A oração de São Bento diz assim: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E o padre rezava isso. Bebe tu mesmo os teus venenos. Então, todo o mal que tinha sido invocado contra a vida do padre, ele lançou em Jesus, para que Jesus fizesse voltar para o mal, para o mal. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ele se protegia na oração. Como é que eu vou contar essa parte? Não aconteceu com o padre o que tinha sido planejado para ele. Aconteceu com a pessoa que planejou. O que ela tinha tramado, que ela queria que acontecesse com o padre, aconteceu com ela. Então, não é uma vingança, é uma proteção espiritual. E aqui nós precisamos ter confiança, porque nos ameaçam. Nos ameaçam espiritualmente, né? Que vão lançar coisa contra nós, que vão lançar coisa contra a nossa família. Se a gente não nos protege, Amaleque, como diz aqui a palavra, né? Esse inimigo, ele consegue penetrar. Mas quando nós oramos, quando Moisés orava, ele vencia. E esse padre mostrou, ele estava testemunhando isso, que ele depositou em Deus sua confiança. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o mal meu guia. Não seja o mal que desejam para mim o meu guia. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a luz da minha família e não o dragão o nosso guia. A cruz sagrada seja a luz dos meus afetos. A cruz sagrada seja a luz do meu trabalho. A cruz sagrada seja a luz das minhas finanças. A cruz sagrada seja a luz do meu relacionamento. Você pede pelo seu casamento. A cruz sagrada seja a luz
dos seus filhos. A cruz sagrada seja a luz dos seus irmãos, dos seus cunhados, sobrinhos, afilhados, avós, tios. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o guia da nossa família. Não seja o dragão o guia da minha vida. Retira-te, Satanás, em nome de Jesus. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Eu rejeito em nome de Jesus os teus vômitos, os teus venenos. Esta é uma oração de libertação que nós estamos vivendo. Pelos méritos da cruz sagrada, a cruz de Jesus, a cruz sagrada que é a nossa luz. E nós estamos declarando agora vitórias na nossa vida. E quanto maior a nossa fé e confiança, confiar em Deus, não ter medo, maiores serão as nossas graças, maiores serão as graças de Deus. Kátia, quando uma pessoa dessas morre, a gente pode pedir perdão por ela e colocar em suas mãos a cruz? A gente deve, daí a igreja nos ensina a doutrina de orar pelas almas, né? A gente ora, deve orar sim, deve ir especialmente na missa e pedir, tem uma hora ali da oração, após a consagração que a gente reza pelos falecidos, ali a gente tem que orar pelas pessoas que morreram em pecado, que não se arrependeram, porque, né, elas podem estar no purgatório e precisam da nossa oração para ir para o céu, né? Agora eu já falei tanto, mas eu prometo trazer esse conhecimento. No nosso julgamento, né, nesse julgamento primeiro, se estamos santificados pela graça de Deus, se chegamos como Santa Giana, ela foi direto para o céu. Se temos algumas falhas para reparar pela oração, porque quando a pessoa morre, aí ela não consegue mais rezar por ela mesma. Ela precisa da oração da igreja. Estava olhando aqui. Comentários marcados, não entendi aqui. Deixa eu retomar o raciocínio. Quando a gente morre, a oração da igreja é que nos faz sair do purgatório e acessar o céu. Como a gente reza, ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos todos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Essa oração é para esse momento, né? Nós estamos orando pelas pessoas que faleceram, não faleceram em estado total de graça, estão no purgatório, mas o purgatório já é a certeza de que vão acessar o céu. Para acessar o céu, elas precisam da oração desta igreja aqui, da igreja militante. Então a gente tem que rezar pelas almas do purgatório. Mas as almas que morrem em condenação aí não tem mais, só que a gente não tem como saber. Então por isso a igreja nos pede para rezar por todos. Reza por todos os falecidos. Reza por todos os falecidos da família, reza por todos que cometeram graves pecados. Orar com amor, né? Mas a narrativa que eu trouxe para vocês aqui do padre é um alerta para nos protegermos da ação das pessoas que agem em favor do mal. Rejeitar. Aqui não. Aqui somos de Jesus. Aqui a cruz sagrada é a nossa luz, né? E é uma oração para o inimigo. Bebe tu mesmo os teus venenos. Aqui não. Então o Senhor nos cerca, como a gente rezou antes. Ele nos cerca de cuidado, de proteção. Certo? E assim, não ter medo. O medo é uma brecha muito grande. Não tenha medo. Não ter medo do quê, Kátia? Não tenha medo de nada, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de que Deus vai falhar, o inimigo, né? Todos esses medos aí. Tem uma frase que as pessoas diziam, e se tu servir a Deus, aí o inimigo vai não sei o quê. Isso é uma baita de uma brecha de medo. Confia em quem? Em Deus ou no poder do inimigo? Nós temos que declarar o poder de Deus. Contei isso para você em diversas passagens aqui. Confiar em Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele que é santo. Ele que é forte. Não existe força maior que a de Deus. Ele que é grande, Ele que é excelso. Ele que fez o mundo. Ele fez todas as coisas. Esse Deus que fez todas as coisas. Tu olha o mar, né? Para diante do mar, tu pensa, meu Deus, que coisa mais linda isso aqui. Tu para diante de uma flor. A perfeição das cores de uma flor. Esse Deus que fez tudo isso, fez a mim e a você.
E não fez e abandonou, fez e cuida, fez e guarda, porque Ele é Pai. Esse Deus que sustenta o firmamento, o sol não cai na nossa cabeça. Quem sustenta o firmamento? Esse Deus cuida de mim e de você. Não tenhamos mais medo. Isso Jesus falou, meu Deus, a palavra de Deus tem 365 vezes não tenham medo. Não tenham medo, ele dizia, não tenham medo. Por que ainda não tem confiança? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A gente tinha que fazer um outdoor em todos os lugares da cidade. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Confie em Jesus, não tenha medo. Oh, glória a Deus. Ai, ai. Ô, Isolina, pode me mandar depois no WhatsApp a pergunta. Amém. Quem acolheu no coração a partilha de hoje, escreve amém aqui nos comentários. E nós vamos rezar as orações da Santa Giana. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Deus fez uma grande libertação nas nossas vidas nessa noite. Toma posse. Eu tomo posse. Escreve agora. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. A graça de Deus é um mar, é infinita. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Ah, eu não estava conseguindo ver, diz aqui, alguns comentários dessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. O que é isso, será, gente? Vamos fazer as orações da novena. Vou pegar aqui as mensagens de WhatsApp, pegar as intenções para nós rezarmos. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente. Fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me tomá-la como exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
se prepare para fazer a sua intercessão. Ó Deus amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe, concede também a nós, por sua intercessão, faz agora o seu pedido. Hoje, como já deu 1 hora de transmissão, eu vou colocar de uma maneira geral todas as intenções escritas no grupo, tá bom? Tudo que foi escrito ali, Deus sabe. Cada um que está orando a novena. E hoje, em especial, nós queremos suplicar sobre a vida do Pedro Augusto, filho da Roberta e do Adriano, maninho da Ana e da Maria Antônia, um bebê prematuro. Os pais conseguiram pegá-lo no colo, acho que só uma vez até agora, né? E nós queremos suplicar a vitória de Jesus na vida do Pedro Augusto. Antes de ser sonhado pela Roberta e pelo Adriano, o Pedro Augusto foi sonhado por Deus. E Deus tem propósitos para a vida do Pedro Augusto. Ele está enfrentando uma batalha pela vida. E nós estamos agora como Moisés, com os braços erguidos, enquanto os médicos são como Josué, os médicos, os enfermeiros estão lá trabalhando por ele. Nós estamos com os braços erguidos, com a família, pedindo pela vitória de Deus. Senhor Jesus, nós queremos clamar, concede a vitória da vida do Pedro Augusto. Faz com que ele triunfe todo o mal, Senhor. Toda dificuldade que ele está enfrentando para viver, por ter nascido prematuro, porque seus órgãos não estavam totalmente preparados para a vida aqui fora. Senhor Jesus, dá a vitória ao Pedro Augusto. Nós queremos consagrar o Pedro Augusto a Nossa Senhora, a Virgem Maria, consagrar ele a Jesus Cristo para que o Pedro Augusto seja um santo homem e possa ao longo da sua vida testemunhar que foi a graça de Deus que o salvou. Queremos interceder pela Roberta, pelo Adriano, pelas maninhas, pelos avós, dindos, todos que estão com o coração apertado, que vivem essa angústia das notícias que chegam, do desejo de ter o bebê em casa, da Beta de amamentar, de cuidar do seu filhinho. Queremos que ela tenha o consolo de que a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que cuidou também de Jesus, não desgruda do leito onde está o Pedro Augusto e cuida. Caiu aqui, pessoal. Tem mais uns minutinhos aqui para a live. Cuida do coração dos pais, Senhor, e traz um conforto, traz para eles a fortaleza que Nossa Senhora teve aos pés da cruz. E assim nós entregamos todas as mamães que estão enfrentando dificuldades, todas as gestantes, todas as mulheres que sofrem em seus corações, em suas almas, o desejo de ser mãe. Todo que estiver com o coração angustiado seja socorrido pela graça de Deus na noite de hoje, pela intercessão de Santa Giana. Concede-nos também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Giana Beretta Molla. Cadê a minha Santa Giana? Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 8h30 da noite aqui no TikTok. Valeu!